Você já se sentiu insegura sobre suas próprias percepções? Como se alguém estivesse te dizendo que você está exagerando, ou até que você não deveria se sentir assim. No episódio mais recente do BBB 26, vimos como o comportamento de um participante criou um ambiente de manipulação psicológica, ignorando a resistência de outra pessoa, tentando distorcer sua percepção e forçando um comportamento sem consentimento. Hoje, vamos entender o que é o gaslighting, como ele se manifesta em situações cotidianas, o mais importante, como reconhecer os sinais e superar essa manipulação psicológica. Se você já passou por isso ou conhece alguém que passou, este vídeo é para você. Fique até o final, porque o que você vai aprender aqui pode mudar sua forma de lidar com esses comportamentos e fortalecer sua confiança. Apresentação do caso de Pedro no BBB 26. Recentemente, um episódio no Big Brother Brasil 26 chamou a atenção por revelar uma dinâmica perigosa de manipulação psicológica, com forte impacto sobre o comportamento de um dos participantes, Pedro. Durante uma interação com a participante Jordana, ficou claro que ele não respeitou os limites dela, tentando forçar um beijo mesmo após ela demonstrar desconforto. Esse tipo de atitude reflete um padrão comum de gaslighting, uma manipulação que distorce a percepção da realidade da vítima, fazendo-a duvidar de seus próprios sentimentos e reações. O episódio foi um exemplo claro de como a manipulação psicológica pode ocorrer em situações cotidianas, inclusive em ambientes controlados como um reality show. No episódio, Pedro ignorou completamente os sinais de resistência de Jordana e continuou tentando avançar na situação, desconsiderando a autonomia e os limites dela. Em vez de respeitar o não de Jordana, ele insistiu, criando um ambiente de pressão emocional e coerção. Esse tipo de comportamento é um reflexo clássico de gaslighting, onde o manipulador tenta controlar a narrativa e fazer a vítima acreditar que está exagerando ou interpretando mal a situação. A manipulação não se dá apenas fisicamente, mas emocionalmente, ao negar a realidade da vítima e forçar sua própria versão dos fatos. A forma como Pedro agiu com Jordana não foi isolada. Ele não apenas ignorou os sinais de desconforto, mas também tentou deslegitimar a reação dela, o que é uma característica comum do gaslighting. Isso ocorre quando o agressor ou manipulador minimiza as emoções da vítima, fazendo com que ela se sinta culpada ou excessivamente sensível, mesmo quando suas reações são totalmente legítimas. Essa técnica é extremamente prejudicial, pois não apenas distorce a percepção da vítima sobre os eventos, mas também enfraquece sua confiança em sua própria capacidade de avaliar o que é certo ou errado. É importante destacar que essa dinâmica não se limita ao contexto de um programa de televisão. Gaslighting e manipulação psicológica são comportamentos que podem acontecer em qualquer relação, seja no trabalho, em casa ou em relacionamentos pessoais. O episódio com Pedro no BBB 26 ilustra como comportamentos abusivos e manipulativos podem ser sutis, mas ainda assim profundamente prejudiciais, afetando a autoestima e a saúde mental da vítima. Ao forçar a situação e desconsiderar os limites de Jordana, Pedro demonstrou como a manipulação psicológica pode ter um impacto emocional devastador. Neste vídeo, vamos usar o caso de Pedro como exemplo para entender o que é gaslighting e como ele se manifesta. Mas, mais importante ainda, vamos discutir como reconhecer os sinais de manipulação psicológica em nossas próprias vidas e como podemos nos proteger dessa forma de abuso emocional. O objetivo é ajudar mulheres a identificarem e superarem a manipulação, restaurando sua confiança e autonomia. Ao analisar o comportamento de Pedro, vamos explorar como identificar essas táticas, como não cair na manipulação e como fortalecer a nossa percepção da realidade. Como o gaslighting se manifesta? O gaslighting é uma forma de manipulação psicológica onde o agressor distorce a realidade da vítima, fazendo-a questionar suas próprias percepções e sentimentos. Esse comportamento pode se manifestar de várias maneiras, mas algumas das formas mais comuns incluem a negação do comportamento, o isolamento da vítima, e a reversão de culpa. No episódio do BBB 26, Pedro exemplificou muitas dessas táticas ao interagir com Jordana. Quando ela resistiu à sua tentativa de forçar um beijo, ele não só ignorou seus sentimentos, mas também fez com que ela se sentisse insegura e questionasse sua própria reação. Uma das formas mais evidentes de gaslighting no episódio foi a negação do comportamento. Pedro, ao tentar forçar uma interação, não reconheceu o desconforto de Jordana.
Em vez de respeitar sua reação, ele tentou minimizar o impacto de sua ação, fazendo com que ela se sentisse culpada por expressar sua recusa. Esse tipo de manipulação ocorre frequentemente em relacionamentos abusivos, onde o agressor nega ou distorce a realidade, dizendo à vítima que ela está exagerando ou que está imagina coisas. Isso pode ser extremamente confuso para a vítima, que começa a duvidar de suas próprias emoções e percepções, o que acaba diminuindo sua confiança. Outra forma de gaslighting é o isolamento da vítima. No caso de Pedro e Jordana, podemos perceber como a manipulação começou a afetar a percepção dela sobre seus próprios sentimentos, possivelmente influenciando suas interações com os outros participantes. Em situações de abuso psicológico, é comum que o manipulador tente afastar a vítima das pessoas que a apoiam, dizendo que elas não te entendem ou que você não precisa delas. O objetivo é fazer com que a vítima se sinta sozinha, sem suporte, e totalmente dependente do agressor para validação emocional. Esse isolamento é uma tática usada para aumentar o controle do agressor sobre a vítima, tornando-a mais suscetível à manipulação. A reversão de culpa é outra característica típica do gaslighting, e podemos observar isso de forma indireta no episódio. Mesmo que Pedro tenha desrespeitado ou não o de Jordana, ele poderia ter feito com que ela se sentisse culpada por não corresponder às suas intenções, como frequentemente acontece em situações de gaslighting. Em muitas relações abusivas, o agressor inverte a situação, fazendo com que a vítima se sinta responsável pelo comportamento do manipulador, mesmo quando é claro que o agressor está ultrapassando limites. A vítima começa a acreditar que é ela quem está errada, que não está sendo compreensiva ou que exagera nas reações. Essas táticas de gaslighting não acontecem apenas em um reality show, mas são uma realidade presente em muitos contextos, como relacionamentos amorosos, ambientes de trabalho e até mesmo dentro da família. Em um relacionamento amoroso, por exemplo, o manipulador pode constantemente negar seus erros e fazer com que o parceiro duvide de sua própria sanidade. No ambiente de trabalho, um chefe ou colega pode distorcer a realidade para colocar a culpa em um subordinado por erros que não cometeu, fazendo-o questionar suas próprias habilidades. Em situações familiares, o gaslighting pode se manifestar por meio de comentários desdenhosos que fazem a vítima duvidar de sua percepção de eventos passados ou até mesmo da veracidade de suas próprias memórias. É essencial reconhecer essas dinâmicas para proteger a própria saúde emocional e buscar a ajuda necessária. Portanto, o episódio de Pedro no BBB 26 nos fornece uma visão clara de como o gaslighting pode se manifestar em situações cotidianas. Embora o caso tenha ocorrido em um programa de televisão, as táticas de manipulação psicológica que Pedro demonstrou são as mesmas que muitas mulheres, e homens, enfrentam em suas vidas pessoais. Reconhecer esses comportamentos é o primeiro passo para interromper o ciclo de manipulação e recuperar o controle sobre a própria realidade, fortalecendo a confiança e a autoestima. Os sinais claros de gaslighting no episódio e como ele se reflete em situações cotidianas. No episódio do BBB 26, o comportamento de Pedro exemplifica de maneira clara como o gaslighting pode ser aplicado em situações de manipulação emocional. Quando ele tenta beijar Jordana contra sua vontade, observamos a negação de sentimentos. Mesmo diante do desconforto visível dela, Pedro insiste na ação, desconsiderando ou não o expresso por Jordana. Esse é um exemplo clássico de como um manipulador ignora a reação da vítima e pressiona suas próprias intenções, criando um ambiente de desconforto e insegurança para a pessoa afetada. Além disso, Pedro poderia ter minimizado os sentimentos de Jordana, sugerindo que ela estava exagerando ou sendo sensível demais. Isso é uma forma de gaslighting, onde o agressor tenta desvalorizar a experiência da vítima, fazendo-a sentir que sua reação não é válida. Ao minimizar a reação de Jordana, ele não só a desrespeita, mas também a coloca em dúvida sobre sua própria percepção da situação, fazendo-a questionar se está ou não sendo razoável. Por fim, Pedro tenta impor sua própria versão da realidade, ignorando as claras indicações de desconforto de Jordana. Ao continuar sua abordagem, ele reflete uma característica fundamental do gaslighting: o manipulador tenta criar uma realidade onde suas ações não são vistas como problemáticas, forçando a vítima a duvidar de sua própria percepção e sentimentos. Isso demonstra como, em relações abusivas, o manipulador tenta reescrever os eventos, distorcendo a realidade para beneficiar seus próprios interesses, enquanto faz a vítima sentir que está errada.
Essas táticas de gaslighting são frequentemente usadas para quebrar a confiança da vítima em si mesma e mantê-la em um estado constante de dúvida. No caso de Pedro, a manipulação não foi apenas uma tentativa de forçar uma ação indesejada, mas também uma forma de manter o controle sobre a narrativa da situação. Ele ignorou os limites claros de Jordana para manter o domínio emocional, fazendo com que ela duvidasse de sua própria reação. Esse padrão de comportamento é comum em situações de abuso emocional, tanto em relacionamentos íntimos quanto em ambientes de trabalho ou familiares, e é uma forma insidiosa de manipulação que afeta profundamente a saúde mental e emocional da vítima. Esse tipo de manipulação psicológica é difícil de detectar, especialmente quando ocorre de maneira tão sutil e gradual, como no episódio do BBB 26. O manipulador muitas vezes usa essas pequenas táticas para criar um ciclo de dúvida, fazendo com que a vítima se sinta isolada e incapaz de confiar em sua própria percepção dos acontecimentos. Para quem está vivenciando isso, é crucial reconhecer essas formas de controle emocional e buscar apoio para interromper esse ciclo destrutivo. Como romper o ciclo? Romper o ciclo de gaslighting, especialmente após vivenciar manipulação psicológica, é um passo crucial para recuperar o controle sobre sua própria vida e saúde emocional. No episódio de Pedro no BBB 26, vemos como a manipulação pode levar a vítima a duvidar de si mesma, de suas percepções e até de seus sentimentos. Quando Jordana expressa resistência ao comportamento de Pedro, ela se vê em uma situação desconfortável, onde a manipulação tenta distorcer sua realidade. Romper esse ciclo exige reconhecimento, ação e suporte, e é importante que as mulheres saibam como se proteger e agir diante dessa situação. A primeira estratégia para interromper o ciclo é reconhecer os sinais de gaslighting. No episódio, Pedro tenta forçar uma interação, ignorando o desconforto de Jordana. Quando alguém está tentando convencer você de que seus sentimentos ou percepções estão errados, como Pedro fez ao não respeitar o não de Jordana, é importante prestar atenção aos sinais de que você pode estar sendo manipulada. Reconhecer esse comportamento é o primeiro passo para não cair na manipulação. Se alguém está distorcendo suas palavras, negando suas experiências ou fazendo você se sentir culpada sem motivo, isso é uma clara indicação de que você está sendo manipulada. O segundo passo é validar suas emoções. Quando Pedro ignorou os sentimentos de Jordana, ele tentou minimizá-los e fazer com que ela duvidasse de sua reação. Ao lidar com gaslighting, é essencial lembrar que você tem o direito de sentir o que sente, não importa o que a outra pessoa diga. Se algo a incomodou, essa sensação é válida. Ao validar suas próprias emoções, você fortalece a confiança em si mesma e consegue se afastar do ciclo de manipulação. Eu sei o que vi. Não vou duvidar de mim mesma é uma frase poderosa que reflete o reconhecimento da própria verdade e a rejeição de qualquer versão distorcida imposta por outra pessoa. Em situações de gaslighting, conversar com alguém de confiança pode ser essencial. Assim como Jordana poderia se beneficiar de uma conversa com outro participante ou até com um amigo fora da casa, falar com alguém em quem você confia ajuda a esclarecer a situação e ganhar uma nova perspectiva. Isso pode ser especialmente importante quando a manipulação tenta isolar a vítima, como no caso do gaslighting, onde o manipulador tenta fazer a vítima duvidar de sua percepção e se afastar de quem a apoia. Conversar com um amigo ou terapeuta pode fornecer um apoio crucial e ajudar a enxergar a situação com mais clareza. Outro passo fundamental é estabelecer limites claros. Jordana demonstrou resistência ao comportamento de Pedro, mas, no episódio, ela precisou afirmar seus próprios limites de forma mais firme. Em qualquer situação de gaslighting, é essencial não permitir que ninguém faça você duvidar de sua própria realidade. Estabeleça limites claros em relação ao que é aceitável e o que não é. Se alguém está desrespeitando esses limites, é importante se afastar dessa pessoa ou situação. No caso de Pedro, um limite claro da parte de Jordana poderia ter interrompido a dinâmica manipulativa mais cedo, evitando que ela se sentisse desconfortável e sem apoio. Por último, se a manipulação psicológica está afetando sua saúde mental, buscar ajuda profissional é crucial. Gaslighting pode ter efeitos devastadores, e muitas mulheres podem sentir que sua confiança e autoestima foram severamente abaladas. Procurar um terapeuta ou um profissional de saúde mental é uma ferramenta importante para lidar com as consequências emocionais da manipulação.
Além disso, a terapia pode ajudar a entender e superar o impacto psicológico do gaslighting, restaurando a confiança e a capacidade de se proteger em futuras situações. Reconhecer que você não está sozinha e que há apoio disponível é um passo poderoso para romper o ciclo e recuperar o controle da sua vida emocional. Essas estratégias, quando aplicadas com consistência, são essenciais para interromper o ciclo de gaslighting e fortalecer a saúde emocional. Assim como Jordana poderia ter se beneficiado dessas ferramentas para lidar com a situação no BBB 26, todas as mulheres podem utilizar esses passos para proteger seus limites e se empoderar frente à manipulação emocional. Como reconhecer e romper o ciclo de gaslighting? O primeiro passo para romper o ciclo de gaslighting é reconhecer os sinais de manipulação. No caso de Jordana, por exemplo, ela se viu em uma situação onde suas emoções estavam sendo deslegitimadas, e sua percepção da realidade distorcida. Quando alguém constantemente invalida seus sentimentos, negando ou minimizando suas reações, isso é um claro sinal de gaslighting. Se você perceber que está sendo manipulada, onde seus sentimentos são frequentemente desacreditados ou ignorados, é hora de dar um passo atrás e questionar se sua percepção da situação está sendo distorcida. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para proteger sua saúde emocional e começar a tomar ações para se libertar da manipulação. A segunda estratégia crucial para interromper o ciclo de gaslighting é validar seus próprios sentimentos. Assim como Jordana poderia ter se apoiado em sua própria percepção de desconforto, você tem o direito de se sentir como se sente, independentemente do que a outra pessoa diga. Se alguém está tentando fazer você acreditar que suas emoções não são válidas ou que você está exagerando, lembre-se de que suas emoções são legítimas. A manipulação psicológica pode fazer você duvidar de si mesma, mas é fundamental aceitar e respeitar o que você sente. Validar suas próprias emoções é uma maneira de fortalecer sua autoconfiança e quebrar o ciclo de dúvida que o gaslighting cria. Por fim, conversar com alguém de confiança é uma das maneiras mais eficazes de romper o ciclo de gaslighting. Falar com amigos, familiares ou até um terapeuta pode proporcionar uma nova perspectiva sobre a situação. Muitas vezes, quando estamos dentro de uma dinâmica abusiva, nossa visão fica embaçada. Compartilhar suas preocupações com pessoas em quem confia pode ajudar a enxergar a situação de forma mais clara. Estabelecer limites também é essencial. Se alguém está invadindo seu espaço emocional ou tentando controlar sua percepção, é importante colocar limites claros e não permitir que suas emoções sejam desvalorizadas. Se o gaslighting estiver afetando sua saúde mental, buscar ajuda profissional pode ser crucial para ajudar a entender e superar os efeitos da manipulação psicológica, restaurando sua confiança e independência emocional. Empoderamento e solidariedade. O caso de Pedro no BBB 26 serve como um exemplo claro de como o gaslighting pode se manifestar, especialmente em contextos de manipulação emocional, onde a vítima começa a duvidar de sua própria percepção da realidade. No entanto, o mais importante é entender que você tem o poder de romper esse ciclo. Reconhecer que você merece ser respeitada e que seus sentimentos são válidos é o primeiro passo para recuperar sua confiança. Como vimos com Jordana, não devemos permitir que alguém deslegitime nossas emoções ou ultrapasse nossos limites. O gaslighting não define quem você é, sua verdade sempre será válida. Ao se conectar com sua própria percepção da realidade, buscar apoio de pessoas em quem confia e validar suas emoções, você começa a romper o ciclo de manipulação. Não há vergonha em procurar ajuda, seja com amigos, familiares ou profissionais. O apoio de quem entende sua dor é essencial para restaurar sua autoconfiança e fortalecer sua capacidade de estabelecer limites claros. A solidariedade entre mulheres que enfrentam ou enfrentaram situações semelhantes é uma poderosa ferramenta para fortalecer a luta contra a manipulação emocional e criar redes de apoio. Lembre-se de que você não está sozinha. Ao compartilhar sua história, você não só se liberta, mas também ajuda a quebrar o silêncio em torno de dinâmicas abusivas, inspirando outras mulheres a também tomarem as rédeas de suas vidas. Essa troca de experiências e apoio mútuo cria um ciclo de empoderamento e cura, onde todas se tornam mais fortes juntas. Você merece ser tratada com respeito, e sua voz é poderosa. Não tenha medo de reivindicar sua verdade. Se você está lutando contra o gaslighting ou qualquer outra forma de manipulação emocional, saiba que há ajuda disponível. Procure apoio,
fale com alguém de confiança, e não hesite em buscar orientação profissional. Tomar o controle da sua vida é a chave para a sua liberdade emocional. Se este vídeo te ajudou ou pode ajudar outras mulheres, inscreva-se no canal para mais conteúdos que empoderam e compartilhe este vídeo com outras pessoas que possam estar passando por situações semelhantes. Juntas, podemos romper o ciclo do gaslighting e promover uma mudança verdadeira e poderosa.